Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Hoje nós vamos ver, na verdade, um tema que eu adoro, e é um tema que não vai ser um tema assim, talvez tão técnico, mas para aquelas que gostam, como eu, de história e essa parte toda, né, que envolve os vinhos, eu acredito que você vai gostar muito e vai poder aproveitar muito dessa live. Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista de degustação de vinhos, de harmonização para mulheres, e a nossa live de hoje é sobre vinho e cultura, ou o vinho e a sua cultura. E esse é um tema que eu adoro de paixão mesmo. Eu sempre gostei muito de história, sempre estudei, né, história assim, com muito prazer, na história mesmo que a gente aprendia lá no ginásio, no colégio, sempre achei isso muito interessante, né, imaginar, né, tantos, né, milhões de anos atrás, como se forma, né, nosso planeta, e depois tudo que vai acontecendo com os povos, e a evolução, né, as migrações, todas essas mudanças, transformações que foram acontecendo até a gente chegar nos dias de hoje, né? E eu acho tão interessante, realmente tão assim, eu acho assim que traz para a gente uma imaginação, né? De imaginar assim como podia ser naquela época, né? A gente vive numa época que até tem muitas comodidades, né? Então como seria naquela época? Então eu sempre adorei muito história e hoje nós vamos falar de vinho e cultura. E para começar, deixa eu delimitar esse tema, né? A gente também não vai falar de toda a história do vinho em uma live, tá? Isso é impossível e não é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou delimitar um pouco esse tema, a conversar um pouco sobre essa cultura do vinho, essa cultura do vinho um pouco passando por cada etapa, por cada civilização, né? Por cada momento da história, para dar assim, umas pinceladas para você sobre como esse vinho foi caminhando até chegar aqui, né, no nosso momento de hoje. Vou me fixar mais nessa idade mais antiga, nessa parte mais da antiguidade. Mas também, antes disso, eu quero comentar essa diferença que a gente tem, muitas vezes, de imaginar o que é uma cultura, o que é uma civilização, se são coisas diferentes ou se é tudo a mesma coisa. Né? Existem muitos autores que debateram essa questão do que é cultura, do que é civilização, e se, inclusive, se debateu se vinho faz parte de uma cultura, faz parte de uma civilização. Tá? Então, eu trouxe esses pontos aqui hoje, porque eu acho muito interessante a gente saber, né, essas questões. Trouxe até aqui minhas anotações, porque é muito interessante essas definições, né, de cultura, civilização. Se a gente parar para pensar bem, né, às vezes a gente utiliza os termos e não sabe exatamente, né, o conceito. Tá? E uma das coisas que acontece com o vinho é que o vinho, se você parar para pensar, ele se relaciona com todas as outras matérias, né, com várias outras áreas. É por isso que eu atribuo, né, que o vinho ele é um ponto de contato de pessoas dos mais diferentes tipos, estilos. Por isso que quando a gente está com vinho, não importa a sua idade, não importa, inclusive, seu nível social, não importa de que região você seja, não importa a profissão, não importa isso, porque o vinho ele se relaciona praticamente com tudo. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. O vinho se relaciona com a geografia. Quem gosta? Eu gosto de história. O vinho se relaciona com a história, ok. Mas com geografia também. Quem gosta de geografia, né, daquela parte climática, a parte de temperaturas, a parte de solo, né, a parte de altitudes, o vinho se relaciona muito com a geografia. Né? Ele se relaciona, sim, com a história, se relaciona muito com a literatura. Muitos autores escreveram sobre vinhos, desde a antiguidade também, poetas, músicos, escritores, todas as artes, né, pinturas, tudo foi motivo de inspiração também para se fazer aí arte, pintura, teatro, retratando aspectos dos vinhos, inclusive das bebedeiras do vinho também, né? Não só aí da parte glamurosa do vinho, sim, da parte de bebedeiras do vinho também, né? Também se relaciona com aspectos, por exemplo, da medicina, com aspectos da psicologia, da economia,
de vários, fora que ele se relaciona, claro, com os aspectos da agricultura, né, com os aspectos de plantar a vide, com os aspectos de produção, né, de produzir o vinho, com os aspectos comerciais da venda dos vinhos, né, e com os aspectos sociais do vinho, quando chega até nós, a nossa degustação, e aí vai com a gastronomia. E eu digo mais, hein, se relaciona para nós mulheres, né, se relaciona com a moda, se relaciona com a perfumaria, se relaciona as cores dos vinhos, se relaciona com toda essa parte, né, de não só do glamour das cores, mas de entender, né, essa questão do que combina com o quê, né, do ponto de vista mesmo visual. Enfim, eu diria que se relaciona, se a gente for procurar, a gente vai ter pontos de conexão do vinho com muitas áreas, né, com museus, enfim, vai tendo vários pontos aí de conexão. E por que isso acontece? Eu acredito que é porque o vinho vem acompanhando, né, a humanidade desde o começo, desde o comecinho. Na verdade, até anterior à época da Mesopotâmia. Só que até a Mesopotâmia não se poderia falar em vinho, né? Se falava em algumas frutas meio fermentadas, meio misturadas com açúcar, meio adocicadas, meio xarope. Mas a partir da Mesopotâmia é quando se começa realmente a produzir o vinho de uma maneira já mais, tecnicamente falando, né, já de uma maneira apropriada para vinho, já com essa intenção de vinho mesmo. E a Mesopotâmia coincide também com a questão da Bíblia, né, porque a Mesopotâmia ficava, teoricamente, aquela região, né, de Sumer, da Suméria, ficava, na verdade, ali mais ou menos, né, a região onde Noé parou, né, onde estacionou, né, o seu barco, né, a arca de Noé parou ali, e, né, dizem, né, os relatos que ele tomou a primeira bebedeira, né, a primeira bebedeira bíblica foi a de Noé, quando parou ali. Então, assim, desde aquela época da Mesopotâmia já se produzia vinhos naquela região, que é uma região que justamente estava entre dois rios, e aí tinha condições e tinha contrastes de clima, né, de verões muito calorosos, né? Umidade. Então, na verdade, começou tudo ali. Vocês percebem, e agora vocês vão perceber que sempre vai ter alguns rios aí em volta à questão das uvas, né? Sempre vai ter uma questão de um rio, e olha, começa lá numa região muito seca, né? Muito seca, num terreno até meio pobre, não era muito fértil, né? As terras ali não são tão férteis, né? Como você pode imaginar, mais áridos. E aí vai para onde? Vai para o Egito. Vai para o Egito, e de lá do Egito vai começando a caminhar do Egito para a Europa. Mas, parando ali no Egito se desenvolvem muitas técnicas de vinificação, técnicas já bem evoluídas, de plantação, de vinificação, e na mesma época, ou mais ou menos, aí tem uma briguinha, uma discussãozinha, mas mais ou menos junto, também estava surgindo a cerveja no Egito. Então, existia o vinho, existia a cerveja. E ali também a gente tem nas pinturas, né, retratado nas pinturas, como a elaboração do vinho ela requeria uma série de técnicas. Se a gente pegar aquelas pinturas egípcias, né, naquelas pinturas vão retratar muitas vezes o cultivo da vide, né, lá no Nilo, em volta ao Nilo ali, vai retratar a elaboração do vinho, vai retratar até o serviço do vinho. E uma coisa muito legal para nós mulheres é que no Egito, as mulheres, elas, igualmente com os homens, elas bebiam vinhos tranquilamente, não existia uma diferenciação, né? Na verdade, o vinho era para a alta sociedade, sim, na verdade a cerveja às vezes ficava mais com a população e os vinhos ficavam lá com a nobreza, com faraós e a nobreza. Mas a mulher não era proibida de beber vinho, a mulher ela participava, né, dos vinhos igualmente, e na tumba de Tutancâmon, né, foi encontrado 3 ânforas de vinhos, então também fazia parte da viagem, né, da pós-morte, de levar vinhos também, até para agradar os deuses que estavam do outro lado, aguardando aí né, o faraó. Então, junto com a múmia dele, se encontraram também essas ânforas com resquícios ali de vinhos da época. Uma outra curiosidade do Egito,
né, que eles comercializavam esse vinho, né? No Egito, no auge, era uma grande civilização e comercializava vários produtos, inclusive o vinho. E ali surgiram, né, nas ânforas, a primeira rotulagem de vinho. Não era exatamente um rótulo, mas eram as informações importantes que se encontravam, importantes para identificar aquele vinho que estava naquela ânfora. Então, eles marcavam ali a região, quem era o viticultor, quem havia produzido o vinho, em que época, para quem. Então, se deduzem algumas dessas informações, se deduzem aí algumas questões de reconhecimento daquele vinho, inclusive da região, né, que era aquele vinho e que ano teria sido elaborado. Então, é muito interessante quando você vê que isso daqui vem lá do Egito. Quando a gente vê nossos rótulos dos vinhos atuais, né, a gente não imagina que isso é uma coisa que começou no Egito, né? Já tinha essa preocupação de identificação, essa preocupação de dizer de onde era, quem havia feito, e se estava muito bom também, havia até comentários, e este vinho é muito bom. Né? Então, assim, então, tudo isso que a gente traz hoje no rótulo, né? Que vem as informações, que vem o ano, a safra, o produtor. Sim, estamos aqui super modernos, com muitas informações na nossa garrafa de vinhos, mas imagine que no Egito, né, a pessoa, né, o homem do Egito, a mulher do Egito, né, as pessoas lá, os egípcios, eles já se preocupavam com isso, né? Não era uma coisa assim, toma aqui um vinho aqui, de qualquer jeito. Né? Olha só que interessante. E do Egito, pula para a Grécia e para Roma. Né? Vai pular para a Grécia, da Grécia vai pular para Roma. E aí, o que acontece? Na Grécia se desenvolve muito, né, essa questão do vinho, especialmente porque o povo grego era muito festeiro, né, muito festeiro, e gostava muito daqueles jogos olímpicos, muito ativo, era um povo muito ativo. E o vinho realmente te deixa também, te dá uma certa, né, elevação aí nos ânimos. Então, eles atribuíam ao vinho assim propriedades, né, de ajudar nessa vitalidade, de ajudar a ter mais ânimos, essa alegria toda. Então, o vinho ele acabou se entrosando muito nos eventos sociais, na sociedade grega. Ficou fazia muito parte dessa cultura grega, a questão dos vinhos, e eles tinham até o deus Dioniso, que era o deus do vinho, o deus que cuidava ali dos vinhos. Por outro lado, a gente tem uma coisa muito importante da Grécia, que veio para nós até hoje também. Foram os gregos que desenvolveram, né, eles também tinham muito o sentido estético, né? A Grécia é uma coisa muito interessante, né? Porque eles têm muito esse sentido. Opa, deu aqui uns raios. Deixa eu passar o barulho aqui. Tem muito sentido estético, né? A arte grega, a beleza, a estética, né? Não é só a coisa em si, né? Não tinha tanto aquele sentido prático, que depois nos romanos a gente vai ver muito mais um sentido mais prático, mas os gregos, eles realçavam realmente a beleza, a arte e tal. Então, os gregos, graças a eles, se desenvolveram vários tipos de recipientes para serviço do vinho e para a guarda do vinho. Lembre-se que naquela época não existiam garrafas, tá? Então, eles desenvolveram vários recipientes, grandes recipientes para guardar uma quantidade de vinho, mas na hora de servir o vinho, eles também foram desenvolvendo um recipiente menor, onde eles colocavam aquele vinho, e eles também tinham o costume de misturar esse vinho com outras substâncias. Era um vinho meio misturado. Então, eles misturavam, às vezes, com água, com pétalas de flores, com várias coisas antes de servir. Na verdade, eles diluíam o vinho, porque o vinho daquela época, meninas, não era como o nosso vinho de hoje, tá? Assim, não era este vinho que nós tomamos hoje, era vinho, mas imagine que eles tinham, sim, técnicas de vinificação, mas não tão, talvez não tão, não sei se a palavra tão sofisticadas, não é bem o caso, mas eles não conheciam tanto, né, tanto ainda, processos. E também, para o gosto deles, né, existia um determinado gosto também daquela época. Mas o vinho que resultava, geralmente, era um vinho jovem, porque eles não tinham tanto essa técnica de conservação. Podem ver que, por enquanto, eu não falei aqui em barril de carvalho, então não tinha barril de carvalho na Grécia.
eram ânforas de barro, e eles faziam um vinho muito denso, muitas vezes. Era um vinho jovem, mas muito denso, então diluíam para serviço. E existia toda uma técnica, né, do serviço, os motivos de diluir, de misturar elementos ali, substâncias. Então, eles iam transportando para recipientes menores até chegar na taça, até chegar numa taça que eles também desenvolveram estilos, né, de taças. Então, toda essa parte de guarda do vinho e de serviço do vinho, muitas coisas vêm lá da Grécia, né? Vêm lá dessa época dos gregos. E, basicamente, era isso, era um vinho mais jovem, às vezes eles guardavam, sim, esse vinho, não ia aguentar muito tempo, né? Não ia aguentar muito tempo, mas guardavam esse vinho, e quando o vinho estava guardado, tinha mais valor, né? Era um vinho envelhecido, muitas vezes, e aí, sim, era um especial, era um vinho especial, se servia especialmente, né? Para convidados. Então, sempre o vinho também, desde aquela época, olha, não é de agora, não, que ele tinha essa caráter de você, assim, de você utilizar, né, o vinho como algo para agradar os seus convidados, agradar aquela visita importante, né, ou as pessoas que você gosta. Então, ele tem um caráter também que passa aí um sentimento, né, que passa assim algo especial, que você faz especial para alguém. Né? Ele é tido como um elemento que conecta as pessoas e que é especial. Você não serve o pior vinho, né? A não ser que seja para o seu inimigo. Não, não, você não serve o seu pior vinho. Nem para os inimigos, né? Porque você quer mostrar que você tem bom gosto. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que isso vem de lá, né? Lá da Grécia. E da Grécia, claro, pula para Roma. E aí, quando chega em Roma, Roma foi um império, Roma dominou, né, por muito tempo, dominou um território muito vasto. E todo o território, e olha que interessante, que todo o território romano, eles entravam para dominar o território e eles implantavam a viticultura e a vinicultura, porque era uma forma também de dominação, era uma forma também de marcar esse território e de introduzir uma cultura naquele território. Então, quando houve a expansão romana, também houve uma expansão do vinho, ou da conjunção daquilo que eles encontravam de vinhos, se juntou isso ao Império Romano. Então, em Roma, chegavam vinhos de várias regiões distantes, como, por exemplo, da Lusitânia, né? Ou da Espanha, que era o quê? Era vinhos de Portugal, vinhos da Espanha, iam para Roma, né? Iam para servir o imperador. Do norte também, da Europa, iam e chegavam lá. Como que chegavam lá? Muitas vezes viajando de barco. E aí surgia um problema, porque esses vinhos, como conservar esses vinhos, né? Porque eles não duravam muito, não eram vinhos elaborados para durar, né? E não eram também acondicionados em recipientes para aguentar essas viagens. Muitas vezes eles misturavam também substâncias no vinho para conservar. Que substâncias? Olha, pelo que eu já li, tá? Poderia ser desde pétalas de flores, de ervas, de perfume, de essências, até água do mar, porque eles acreditavam que isso conservava, né? E aí o vinho aguentava essa viagem de barco até chegar, né, em Roma, onde seria, né, utilizado esses vinhos e tal. Então, vocês imaginem como que era difícil o negócio do vinho naquela época, né, de tipo de chegar até lá. Mas foi mais tarde, um pouco mais tarde, mesmo em Roma mesmo, que eles descobriram, né, ao estar, né, viajando mais para o norte, descobriram os barris de carvalho, que solucionava essa questão do transporte, né? Que aí já não tinha mais problema, porque as ânforas deviam chegar, muitas ânforas quebradas, né? Com aquela questão do navio, do mar, né? Do barco, tal. Então, imagine que essa questão eles foram solucionando através de incorporação de outros povos e, ao mesmo tempo, daquilo que eles tinham de melhor para oferecer, no caso aí, os barris de carvalho. Mas, em Roma, o deus muda para Baco, e em Roma, aí sim, o vinho tem um protagonismo muito, muito forte, e ele tem três funções, não é exatamente funções, mas ele tem três aspectos importantes. Tem o vinho na vida social dos romanos,
tem o vinho na vida oficial dos romanos, na parte oficial, na parte social, familiar, na parte oficial, e na parte religiosa, né, nos cultos, na parte das cerimônias. Então, o vinho ele abrange todos esses aspectos em Roma. E é muito interessante também que eles misturam, para serviço dos vinhos, né? Eles misturam assim, coisas meio diferentonas, tá? Chegam a misturar, inclusive, veneno, cicuta, pedra-pomes. E eles fazem essas misturas, água também, para diluir, pétalas de rosas. É claro que ali tinha uma certa diferença dependendo da classe social, né, do status que eles tinham, né, os mais finos ali misturavam as pétalas de rosas, misturavam às vezes especiarias, canela, pimentas, né, e alguns outros misturavam veneno, misturavam cicuta, imagina o perigo disso. Mas, enfim, isso acontecia muito. E também todos os artistas, os poetas, os escritores relatavam. Existia também uma coisa curiosa, a gente fala muito disso dando a impressão que o vinho só estava nessas classes sociais, né, mais nobres, no pessoal mais da alta cúpula ali, da alta sociedade. Mas existiam as tabernas também. Sim, existiam as tabernas. E nas tabernas se tinham vinhos. Também tinham vinho nas tabernas. E nas tabernas era onde o pessoal ia para beber, e muitos também ficavam bêbados e dava aquelas confusões. E tem muitos relatos disso na literatura, muitas, inclusive, anedotas, né? Ou até muitas críticas sociais a quem não tinha compostura ali para beber e acabava fazendo esse barraco lá, romano, um barraco romano. Então, é muito interessante a gente notar isso, que o vinho ele vai sendo levado, transportado, mas ele vai sempre acompanhando, né, essa questão da evolução aí da nossa civilização. Né? Então, isso é muito, muito legal. E nesse aspecto, por que eu estou te contando tudo isso? Porque, mais Lília, hoje a sua live está muito histórica, né? Então, eu estou te contando tudo isso, minha amiga, porque isso é importante para você. Isso é importante porque quando você sabe de vinhos e sabe que ele começa lá no começo, lá nos primórdios da humanidade, te dá uma outra dimensão do vinho. Você começa a perceber que o vinho não é só uma bebida ali na prateleira do seu supermercado, ou só no site ali, né? Não é só isso. Ele tem um conteúdo intrínseco, muito antigo, muito especial, e por isso mesmo que às vezes a gente se sente intuitivamente, eu acho que isso é até uma coisa ancestral, intuitivamente a gente se sente até intimidada pelo vinho, né, de uma certa maneira, porque a gente sabe, né, intuitivamente que não é simplesmente uma garrafa que você pega e bebe, na verdade ele tem muita bagagem, muito conhecimento ali. E uma das coisas importantes, eu falei que lá no Egito, a mulher participava, a mulher bebia de igual para igual, não tinha essa questão. Mas quando o vinho passa para a Grécia e para Roma, ele se torna realmente um produto, principalmente em Roma, muito fechado aos círculos sociais específicos e masculinos. Por quê? Porque eles faziam esses eventos, ou esses rituais, ou essas questões religiosas, e a mulher não participava de muitas dessas práticas. Ela não participava da vida política, ela participava de uma vida social familiar, mas ela não tinha participação. E assim como ela não tinha essa participação, e se o vinho estava participando desses eventos, e ela não participava dos eventos, ela estava de fora do vinho. Ela estava afastada do vinho. E pior ainda, as mulheres ficavam em casa, tinha os escravos, tinha as mulheres, elas ficavam em casa, o vinho era guardado em casa. E o que ocorre? Se ela ficasse em casa e ela decidisse ali roubar um pouquinho de vinho, beber um pouquinho de vinho, e o marido chegasse e sentisse que ela estava com bafo de vinho, com bafo de onça, né? E como que ele sabia disso? Ele vinha e cheirava a boca da mulher. Ele chegava e dava uma cheiradinha na boca. E mais tarde, inclusive, começou-se o quê? A dar um beijinho na boca. Dizem, inclusive, que a origem do beijo é justamente essa, que ele chegava para sentir se a esposa tinha bebido vinho enquanto ele não estava em casa, ele cheirava a boca dela, ou então chegava a beijar, né, a dar uma bitoquinha para sentir se tinha sabor de vinho na boca dela. E se tivesse, minha amiga,
Se tivesse, ela podia ser condenada à morte. Era algo muito sério. Ela não podia beber. A mulher não podia beber vinho. Era proibido, terminantemente. E algumas mulheres chegaram a ser condenadas realmente, né? Porque foram pegas ou descobertas, ou alguém dedurou, alguém dedurou. Então, o vinho era realmente restrito dessa forma a esses momentos, né, esses eventos e a consumo masculino. Realmente era totalmente proibido. Isso se perpetuou depois na Idade Média, de uma certa forma, né? Foi se perpetuando até que muitos anos, né, muitos séculos mais tarde. Agora, isso eu estou falando das mulheres patrícias, né, das mulheres da sociedade. Obviamente que tinham as mulheres, eram, acredito que não eram tantas, né, mas as mulheres livres, ou as escravas, ou as mulheres que não tinham, que tinham outro status, né, na sociedade romana, que sim, até poderiam beber, e beber no boteco deles, né, naquelas, como se diz? Ai, meu Deus, lá no... Enfim, ai, me fugiu a palavra, acabei de falar, mas me fugiu. Mas, enfim, podiam beber, sim, o vinho, mas não estavam nesse status, né, da mulher, de um romano, com status social, né, e tudo mais. Então, é muito interessante a gente observar como que funcionava esse sistema. E aí você começa a entender coisas de agora, né? Coisas de agora. Então, ter essa cultura do vinho, entender coisas, né, do como surgiu esse vinho, pode te ajudar muito bem a entender melhor de onde vêm os vinhos que nós temos hoje, para começar. De onde vêm esses vinhos? Especialmente os vinhos europeus. Como entender esses vinhos europeus? Se você não entende de onde eles surgiram, como eles apareceram, como eles chegaram, né, até aqui. Então, entender dessa história, dessa cultura. Agora, por exemplo, se começou a descobrir, claro, a Geórgia também é uma região dos primórdios dos vinhos. Então, se começou a redescobrir, os enólogos fazem muito esse trabalho de pesquisa. E um enólogo decidiu recuperar o método ancestral de fazer vinho. E o método ancestral de fazer vinho era o método ancestral daquela época, dos antigos, que inclusive eles vinificavam em ânforas gigantes de barro enterradas na terra, embaixo da terra, para controlar a temperatura, né, da fermentação, coisa que hoje em dia você controla nos tanques de aço inox, com aparelhinhos que controlam a temperatura. Mas antigamente não tinha isso. E aí esses enólogos decidem hoje, nos dias de hoje, recuperar o método ancestral de fazer vinho. Então, quando você está com uma garrafa desse vinho hoje, é muito interessante você conhecer essa história, essa cultura, entender por que ele foi lá recuperar isso. E um pouco se aproximar dos vinhos que o pessoal, né, dessa antiguidade bebiam. Então, isso te ajuda a entender melhor. E entender essa cultura do vinho vai te ajudar também a entender os porquês desses vinhos. Por que eles são o que eles são? Né? Por que, que os vinhos de Portugal hoje são o que são? Eles vêm desde a época romana, fazendo vinho até antes. Por que, que determinadas uvas são de determinadas regiões? Por que, que elas se adaptaram tão bem ali? Por que, que às vezes levaram uma uva de um lugar para o outro? E num lugar ela desaparece, no outro lugar ela floresce. Então é muito interessante, porque faz parte dessa viagem do vinho. Né? E compreender essas regiões, compreender esses povos, te ajuda a compreender uma outra coisa interessante. Qual era o hábito de consumo deles do vinho? O vinho tinha uma função social, tinha uma função política, tinha uma função religiosa. Então, como? Então, assim, como eles consumiam isso? A gente vai estar entendendo o serviço do vinho. Como eles guardavam esse vinho? Como eles transportavam esse vinho? A gente vai estar entendendo o estilo de vinho, a guarda desse vinho, se era um vinho que envelhecia ou não. Como era aquela região produtora, né? Então, assim, por que eles gostavam de determinado vinho? Qual era o estilo de vinho? E tudo isso, você entendendo tudo isso, você vai entender com que eles comiam. O que colocava para comer? O que era a comida? E aí você começa a entender, lembra que tem uma outra live que eu fiz aqui, que fala sobre a harmonização tradicional. Né? E o que é a harmonização tradicional?
basicamente, é você harmonizar, é basicamente dizer que os vinhos de uma determinada região normalmente vão harmonizar muito com a gastronomia daquela região, né? Por que será que vinho italiano é tão bom com massa, né? Nossa, é tão bom com massa, com pizza. Puxa vida, por que não é o vinho espanhol? Por que o espanhol é bom, muitas vezes, com os cordeiros ou com as paellas, né? Você tem vinhos aí com as paellas, com os pescados. Não que na Itália não tenha pescado também, né? Ou tenha risotos, né? Mas risoto é diferente de paella. Sim, então os vinhos da região combinam, em geral, com a comida da região, né? Os bacalhau, né? O bacalhau com vinho português. Então, assim, isso te dá uma certa orientação também de harmonização. E por que funciona? Porque eles vêm comendo isso há milênios, né? Eles vêm testando essa harmonização por muitos e muitos séculos aí, e vem funcionando. Então, por quê? Porque eles acabam fazendo o vinho em função da comida também, né? O vinho foi desenvolvido, foi se desenvolvendo em função do hábito e dos elementos e dos alimentos que você tinha naquela região, né? Então, tudo tem a ver, tudo tem um sentido. Então, estudar esse sentido, ter essa visão de cultura do vinho, te ajuda, inclusive, a harmonizar. E aí, quanto mais você souber isso, mais você vai harmonizar qualquer tipo de vinho, com qualquer tipo de comida, em qualquer ocasião, com mais certeza, com mais segurança do que você está fazendo, né? Porque é muito interessante você ter essa experiência gastronômica, mas também conhecendo o porquê dessa cultura. Não é uma coisa à toa, que surgiu porque alguém falou, isso daqui combina e pronto. Não, você descobre por você mesma, né? Então, isso tudo te traz vários benefícios, né? A primeira coisa que eu acho que é importante quando você estuda essa história, você vai percebendo que dentro da história tem a história, a geografia, os acontecimentos, tudo que vai acontecendo ali. Você começa a entender o terroir, você começa a entender por que em tal lugar eles fazem vinho daquele jeito. Por que que em Portugal se faz daquele jeito no Douro? Por que que no outro faz de outro jeito? Por que que aquela terra, aquele terreno, aquele clima é propício para aquela uva? Por que que aquela uva é daquele lugar e não é do outro? Né? E aí você começa a entender tudo isso. Isso daí te dá o quê? Mais segurança, né? Te faz começar a distinguir esses vinhos de uma maneira mais fácil, né? Você começa a perceber as diferenças ao estudar essa cultura do vinho, né? Esse vinho relacionado à cultura. A forma de vinificar, os métodos de elaboração de vinhos também fazem parte, né, de uma questão regional, da questão cultural da região. A maneira como eles bebem esse vinho, o serviço desse vinho. Sabe que lá na Espanha, por exemplo, tem determinados vinhos que se serve não numa taça de vidro, mas numa xícarazinha de cerâmica branca. É uma tradição da região. Mas o vinho tem que ser servido na taça de cristal. Sim, ele pode ser servido numa taça de cristal, mas naquela região, aquele vinho daquela região específica, né, ele tem esse caráter, ele tem essa tradição de ser servido numa xícarazinha de cerâmica branca. Né? Vem da cultura, vem da tradição, vem da época em que eles só não tinham vidro e tinham essas xicrinhas brancas. E até hoje se mantém essa tradição. E isso é muito legal para você entender essas tradições e as modernidades do vinho, a evolução do vinho. Da onde surge essa evolução? Se eu disse que lá na Grécia eles já tinham desenvolvido recipientes para guardar o vinho, recipientes para vinificar, recipientes para servir o vinho, recipientes até chegar numa taça, são os primórdios da nossa taça, que vai evoluindo, que vai modificando, que vai, né, mudando de patamar, os materiais mudam, os formatos mudam, né, mas isso vai tendo uma evolução histórica, cultural, de uso mesmo, usos e costumes. E vai ser muito bom para você também, né, sempre entender essas questões da cultura, do vinho e da cultura, porque quando você visitar uma região vinícola, olha que delícia, quando você resolver fazer uma viagem de vinhos e for visitar uma vinícola, aí você vai usar tudo isso de bagagem para ver na prática, entender na prática, inclusive curiosar na prática como é que é aquela região, qual era a tradição, de onde veio, qual foi a história, quem que começou a plantar ali, como que foi. E aí
E as pessoas do vinho são muito, muito boas, muito abertas. E tem uma coisa que eles adoram, é te contar as histórias. Adoram. E você, se você gosta de ouvir as histórias, você aprende muito com as histórias do pessoal da região dos vinhos. Então, você vai, na hora de visitar, você vai utilizar isso. E adivinha o que vai acontecer quando você estiver visitando a região vinícola? Você vai provar os vinhos, mas você vai almoçar na região vinícola? Claro, almoçar. Eu digo almoçar porque geralmente a gente visita de dia, tá? Você vai ter que jantar também se você dormir por lá. Mas assim, você vai usufruir da gastronomia da região. E essa gastronomia vai ter a ver com a harmonização desses vinhos, que em geral combinam muito bem os vinhos da região com as comidas típicas da região. Então você vai ter acesso a tudo isso. Então, minha amiga, o que eu quero te dizer? Que por onde você deve começar a estudar tudo isso, ou a ver tudo isso? Eu sempre gosto de começar justamente por aí, pelo berço da nossa civilização. Eu sempre gosto de estar lendo coisas, né, observando, lendo livros, ou lendo matérias mesmo, sempre buscando adquirir um pouco dessa cultura, né, do vinho, que começa lá na antiguidade, vai se espalhando pela Europa, né? Então, eu gosto muito de começar por aí, pela antiguidade mesmo, que eu acho que lá é o berço, lá é onde tudo começou, né? Passando aí pela Mesopotâmia, pelo Egito, pela Grécia, por Roma, e aí vai tendo muitos detalhes, tá? Muitos detalhes que não cabe a mim aqui começar a detalhar tantas coisas aqui. Uma das coisas que eu queria detalhar para você é que, por tudo aquilo que a gente viu e que eu falei agora, a gente pode perceber que existem duas questões aí. Existe uma cultura e uma civilização. E sempre, como no começo eu comentei, existiu uma dúvida se o vinho seria ou não parte de uma cultura, se ele teria formado ou não uma civilização, né? E aí o prêmio Nobel, o T.S. Eliot, ele decifrou essa questão, porque existia muita dúvida: o que era cultura? O que é civilização? O que constitui uma cultura? O que constitui uma civilização? E segundo ele, né, a cultura é tudo aquilo que nasce. Olha que interessante. Cultura é tudo aquilo que nasce. Por exemplo, um pé de alguma coisa, um pé de limão, é uma cultura, né? É alguma coisa que nasceu, já nasceu assim. É fruto, na verdade, de algo natural, né? Um cachorro que nasce é uma cultura, nesse sentido, do nascer, tá? É só um exemplo do nascer. E uma civilização é algo que é fruto de uma transformação. Quando você faz uma bicicleta, você transformou um monte de materiais em algo. Então, a civilização tem mais a ver com algo que foi transformado, foi criado a partir de um material, né, de um material natural ou de algo natural, ele se transforma e ele forma alguma coisa nova, né? Por exemplo, uma bicicleta, um carro seria fruto dessa transformação. Isso ele chama de civilização, isso, né? Ele fala a diferença de civilização e de cultura, é que um é natural, já nasce, e o outro é transformado. E aí, a gente pode fazer a seguinte analogia aqui com o vinho, né? Quando a gente fala da videira, da uva, né, e da videira, da vite, ela é uma cultura. A cultura, porque a agricultura trata muito disso, né? A cultura de todos os alimentos, todas as plantações. Então, quando você planta a videira, então a videira em si, ela é cultura. Ela nasce, né? A uva nasce. Ela é uva, ela nasce. Ela não é vinho ainda. Mas ela é o fruto de uma cultura. Que, quando ela passa a ser vinho, ela se transformou em vinho, ela passa a fazer parte de uma civilização. Na verdade, ela tem o conceito de civilização, né? O vinho. Por quê? Porque aí tem um processo, uma elaboração, uma técnica, uma maneira de que o homem ele trabalha aquele fruto para resultar num outro produto, né? Então, minhas amigas, a conclusão, né, que a gente chega por essa definição do Eliot é que o vinho, ele tanto é uma cultura como uma civilização. Ele formou, ao longo do tempo, e fez parte, na verdade, das várias culturas e das várias civilizações aí da humanidade. Então, para mim, isso realmente está muito claro, né? O vinho, sim, é cultura e faz parte das civilizações, desde os primórdios. Agora, para encerrar aqui a nossa live, também não ficar muito longa, eu quero te dizer como é que a gente organiza isso nas mulheres do vinho. Então, o que acontece? Como é que a gente aprende isso
se na verdade a gente não está lá para ficar aprendendo história, a gente está lá para degustar e para aprender a harmonizar, né? Então, o que acontece? Eu organizo isso da seguinte maneira. Nós, quando organizamos uma degustação, pode organizar a degustação de várias maneiras, tá? Mas eu organizo de tal maneira que a gente faça simultaneamente a degustação e a harmonização, mas pensando em regiões produtoras, temática, pensando em uvas. Muitas vezes a gente faz por uvas. Quando a gente faz por uvas, a gente está pensando no quê? Em reconhecer características da uva, sim, no vinho, sim, conhecendo o vinho, sim. Esse é o foco principal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de uvas, a gente está falando da região onde essa uva nasceu, qual a origem dessa uva. Aí essa uva, ela viaja para outros lugares, ela resulta em vinhos que, por exemplo, se eu falo de uma uva e cada uma traz esta mesma uva de regiões diferentes, esses vinhos resultam em vinhos diferentes. Por quê? Aí entra a cultura, entra essa questão da civilização, porque num lugar se faz com madeira, no outro lugar se faz vinhos jovens, num se faz varietais, nos outros se fazem blend, por tradição, por cultura, por maneira de entender o vinho. Então, muitas vezes a gente faz isso simultaneamente. Na verdade, isso é uma coisa assim, é como se fosse um efeito colateral de aprender a degustar. Na medida que você está degustando, e da maneira como eu organizo essa degustação, para que seja uma temática e para que seja extraído da degustação não só o aspecto do vinho, mas também do que está em torno a esse vinho, a gente está aprendendo junto essa cultura, essa civilização, da onde esse vinho vem, de como ele é. E de como a gastronomia combina com ele também. Os aspectos da gastronomia, do vinho, das tradições, do terroir, estão todos dentro da taça. Hoje, por exemplo, eu trouxe aqui uma taça de um vinho rosé, que a gente degustou ontem, né? Degustei com as meninas. Vou até pegar aqui um fundinho branco, porque senão você não consegue ver aí, né? Esse meu vinho rosé, de tão clarinho que ele é, mas ele é rosé. Ó, fundinho branco, olha que delicado. Até vou subir um pouquinho aqui, veja bem. Esse rosé tão clarinho, tão delicado, né? Tão palha. Teve menina que falou quase branco, mas não é branco, é rosé, né? Então, por que esse estilo? Por que esse rosé tão clarinho? Da onde será esse rosé? Né? Da onde será esse rosé? Por que se faz assim? Como se extrai isso? Qual o sentido? Que uva estará aqui? Né? Qual o sentido desse rosé? Para que serve? Com que ele harmoniza? São todas perguntas que são respondidas, primeiro, quando a gente analisa o vinho, e também quando a gente entende de onde ele veio, quem ele é, como ele nasceu, como ele foi transformado. Então, eu vou ficando por aqui hoje. Espero que você tenha gostado do Vinho e Cultura e que você aproveite muito dos seus vinhos e principalmente da cultura desse vinho que é tão deliciosa, né? Que nos traz tantas coisas, nos remete a tantas coisas interessantes. Tá bom?